Por que não posso colocar apenas água no radiador do carro? Pois é, gente, a questão é o seguinte, se o seu carro foi comprado direitinho, 0 km, ele veio com fluido próprio para o sistema de arrefecimento. Então, você precisa de manter ele nessas condições. Não é só colocar água. Se você tiver um pequeno vazamento, que às vezes você tem, né? A gente entende que se você não precisa de colocar água mais do que uma vez por mês, tá até legal. Mas, mesmo assim, um pouco de líquido, às vezes você vai olhar, olhou um mês, tá legal, depois baixa um pouquinho. Se você colocar só água, você daqui a pouco vai ter só água lá dentro, porque perde fluido, você põe água, perde fluido, você põe água. Então você tem que pôr o aditivo, do aditivo certo para o seu carro. Na verdade, qualquer aditivo funciona, mas você tem o orgânico e o inorgânico, né? O orgânico, geralmente, ele é vermelho, amarelo, rosa, e o inorgânico costuma ser verde ou então azul. E aí, o orgânico ele dura mais tempo, mas o fato é o seguinte, você precisa de manter aquilo direitinho, porque ambos esses aditivos, né, esses fluidos, eles servem para não deixar o fluido do sistema de arrefecimento congelar em temperaturas muito baixas. No Brasil isso quase não existe, né? Mas imagine locais onde a temperatura é menos 10, por aí, Europa, Canadá, etc, né? Você pode ter uma temperatura muito baixa, então se tivesse água no radiador, congelaria. Então você pondo o fluido, aí não congela. Bacana. E se a água congelar, você vai dar partida, a bomba d'água está com a pedra lá dentro, ou arrebenta a correia, ou arrebenta o rotor da bomba, alguma coisa. Bom, então não pode congelar. Mas o aditivo também ajuda a elevar o ponto de ebulição da água. Aí uma pessoa pode falar, mas aí não adianta nada, porque meu carro não ferve mesmo? Não ferve, mas quanto mais baixo o ponto de ebulição, né, da formação de gases do fluido do sistema de arrefecimento, seja água, seja o que for, mais provável de haver cavitação. Outro dia eu vou explicar para vocês o que é cavitação, mas a cavitação envolve implosões que corrói o material, sobretudo do cabeçote, os pontos mais quentes. Então, você precisa de ter o aditivo, né, o fluido direitinho, composto de água e mais aditivo para dar tudo certo. Você também tem uma outra função do aditivo, que é evitar a corrosão. Então você compra um carro, está tudo bacaninha, aí você, por pão-durismo, coloca só água, só água, só água, aí depois fura o selo do bloco. Começou uma corrosão em algum tubo d'água que tem, né? Você sabe que o motor costuma ter por trás dele um tubo d'água, e aí fura, vaza, um pepino, difícil trocar certos selos. Por quê? Porque a água que você colocou lá dentro, sem alguma coisa que evita a corrosão, permitiu que houvesse corrosão nos selos, e você vai gastar uma grana para arrumar. Então tem que colocar o aditivo direitinho, ou você pode fazer o seu próprio fluido, né? Você compra o aditivo concentrado, mistura com água desmineralizada e põe no motor do seu carro, na proporção certa. Mas você pode também comprar o fluido pronto, que já está na proporção certa, vê o seu carro, qual que é a recomendação do fabricante, etc, né? E aí você coloca lá e vai dar tudo certo, entendeu, gente? A água desmineralizada é porque se você coloca uma água contaminada, ela vai reagir com os produtos químicos, né, do aditivo, e talvez você vai comprometer a ação do aditivo. Você pode ter uma água mais ácida, né, que vai promover ainda mais corrosão. Então põe a água desmineralizada que vai ficar melhor.